encarar a folha em branco da redação do Enem, pode parecer que a gente está diante de uma montanha, né? Totalmente. A gente olha para cima, vê o tamanho do desafio e pensa, tá, por onde eu começo? Mas e se, em vez de assustar, a gente olhasse para ela com um mapa na mão? Aí muda tudo. Hoje, a nossa missão é exatamente essa: fornecer um mapa detalhado das 4 primeiras trilhas que levam para o topo dessa montanha. A gente vai decodificar o que os avaliadores do Enem realmente esperam, focando nas competências I, 3 e 4, que são a base de tudo, né? Exato, são o alicerce. E a nossa análise se baseia em materiais que detalham essas regras do jogo. A ideia é transformar esse manual, em ferramentas práticas, especialmente para quem está começando essa jornada, sabe? Lá no primeiro ano do ensino médio. Essa analogia do mapa é perfeita, porque o objetivo não é decorar a regra, é entender a lógica do terreno. Cada competência é um ponto de referência nesse mapa, né? Uhum. Quando a gente entende para que serve cada uma, a jornada fica muito mais intuitiva. E começar a entender essa estrutura agora, no primeiro ano, é uma vantagem imensa. Com certeza, é como se a pessoa tivesse 3 anos para estudar o mapa com calma antes da grande escalada. É construir a base sem aquela pressão de ter que levantar as paredes para montem. Exata. Então, vamos começar pela fundação, pelo alicerce de tudo. A primeira competência fala em demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Isso. A primeira coisa que vem à cabeça é: não pode ter erro de português. Mas é só isso? É só não errar a crase e a vírgula? Ou tem mais coisa aí? Tem muito mais. Pensa na competência 1 como um filtro de qualidade com, 2 camadas. 2 camadas. Ok. A primeira camada é, sim, a gramática pura e dura, as regras do jogo. Se a base não for sólida, toda a sua argumentação, por mais genial que seja, pode ser comprometida. O avaliador precisa ler o seu texto sem tropeçar em erros. E quais são os tropeços mais comuns? Imagino que sejam aqueles de sempre. Acentuação, vírgula no lugar errado. Exatamente esses. Os desvios mais básicos, de convenção da escrita, custam pontos preciosos. Acentuação, ortografia, uso de hífen e até a separação de sílabas no fim da linha, a famosa translineação. Sei. Mas a avaliação vai além. Aí entram os desvios gramaticais mais sofisticados, que mostram se o candidato realmente domina a língua. Coisas como regência verbal. Saber se o verbo pede ou não uma preposição. Isso. Regência, concordância e, claro, o uso correto da crase. Um texto limpo, sem esses desvios, mostra segurança. Ok, essa é a parte técnica, a mecânica da frase. Mas você falou em 2 camadas. Qual é a segunda? A segunda camada é o traje do seu texto. É a escolha de registro e de vocabulário. A redação do Enem é um evento formal. Você não vai a uma formatura de pijama e chinelo, certo? Com certeza não. Aqui é a mesma coisa. O material é muito claro sobre isso. É preciso eliminar marcas de oralidade e gírias. Então nada de tipo assim, mandar um né no final da frase ou falar que algo é muito da hora. Anotado. Meu eu do WhatsApp vai ter que ficar fora da sala de prova. Essa é a ideia. Mas além de cortar as gírias, tem um ponto que derruba muita gente: o emprego de vocabulário impreciso. Como assim? É quando se usa uma palavra genérica onde caberia uma específica. Por exemplo, escrever "o governo precisa fazer alguma coisa para resolver essa coisa". A palavra coisa não diz nada. É muito vago, né? Exato. O que é essa coisa? É um problema, uma situação, uma crise. A escolha da palavra certa, da palavra precisa, torna sua ideia muito mais forte e deixa claro para o avaliador que você sabe do que está falando. Entendi. Então a base é ter a gramática afiada, sem erros, e escolher as palavras como quem escolhe uma roupa para uma ocasião importante. Perfeito. Mas uma casa com fundação perfeita e sem nenhuma parede não serve para nada. Como a gente começa a construir o argumento em si? Qual o primeiro passo depois de garantir que o português está correto? Aí a gente entra de cabeça na competência 2, que tem 2 pilares: a estrutura do texto e o uso de seu conhecimento de mundo. O primeiro pilar é inegociável. O texto precisa ser dissertativo-argumentativo em prosa. Esse nome assusta um pouco. Assusta, mas na prática é um formato com DNA muito claro, composto por 3 partes: tese,
argumentos e proposta de intervenção. Certo, vamos quebrar isso. A tese seria a minha ideia principal, meu ponto de vista sobre o tema, tipo, se eu sou a favor ou contra, ou qual é a minha leitura do problema? Isso. A tese é o seu posicionamento crítico. É a espinha dorsal do seu texto. E o lugar ideal para ela é na introdução. Logo de cara, o avaliador precisa ler o seu primeiro parágrafo e pensar, ok, entendi para onde essa pessoa vai. Depois da tese, nos parágrafos de desenvolvimento, vêm os argumentos. São as provas, os porquês, as justificativas que você vai usar para convencer o leitor de que a sua tese faz sentido. E a proposta de intervenção fica para a conclusão. Exatamente. Uma solução prática para o problema discutida. Ok, essa estrutura parece um roteiro a ser seguido. Mas e a outra parte, o tal do repertório sociocultural? É aqui que entra aquela pressão de ter que citar um filósofo alemão difícil para parecer inteligente. Essa é a grande armadilha. Muitos candidatos acham que a competência 2 é uma competição de quem decorou mais citações, mas não é. Não é? Não. A grande virada de chave aqui é entender que o repertório não é uma decoração. É uma ferramenta. Se ele não estiver trabalhando diretamente para provar o seu ponto, ele é só peso morto no texto. Ferramenta não decoração. Gostei disso. Como eu sei se meu repertório está funcionando como ferramenta? Ele precisa ter 3 qualidades, que o material deixa bem claras. Primeiro, ser pertinente, ou seja, tem que ter a ver com o tema. Óbvio, né? Parece óbvio, mas acontece muito. Citar a série Round 6 para falar sobre a crise hídrica só por citar algo famoso não ajuda em nada. Segundo, precisa ser legitimado. A informação deve vir de áreas do conhecimento reconhecidas. História, sociologia, biologia, fontes confiáveis. Isso. Citar a opinião do seu vizinho não tem o mesmo peso que citar um conceito de Zygmunt Bauman, por exemplo. Ok, pertinente e legitimado. Faz sentido. E a terceira qualidade. Essa é a mais importante. O repertório tem que ser produtivo. E aqui é onde a maioria escorrega. Ser produtivo significa que a informação não pode ser só jogada no texto. Ela precisa se conectar com seu argumento e ajudar a desenvolvê-lo. É a diferença entre usar um dado para construir um raciocínio e simplesmente jogar um dado na página para impressionar. Pode dar um exemplo de um repertório que não é produtivo? Fica mais claro. Claro. Um erro clássico. O aluno escreve sobre, digamos, evasão escolar e cita o artigo 205 da Constituição, que diz que a educação é um direito de todos. Até aí tudo bem. É pertinente e legitimado. Exato. Mas aí a pessoa para por aí. Ela não explica como a existência dessa lei, que não é cumprida na prática para muitos jovens, evidencia o problema da evasão. O repertório só se torna produtivo quando o autor faz essa ponte, quando ele usa a lei para fortalecer o próprio argumento sobre a falha do Estado, por exemplo. Entendi. Sem essa conexão, a citação fica solta. É uma peça de decoração bonita, mas inútil. Nossa, isso muda tudo. Então não adianta ter uma caixa de ferramenta cheia se você não souber usar o martelo para pregar o prego. Agora a coisa fica interessante. Fica. Já temos a fundação, que é a competência 1, e a planta baixa com os materiais que a gente vai usar, a competência 2. Agora, como a gente constrói as paredes? Como as ideias se conectam de forma lógica para que o texto não vire um amontoado de informações? É essa a essência da competência 3. Precisamente, a competência 3 avalia o que os materiais chamam de projeto de texto. O avaliador quer perceber que houve um planejamento antes da escrita. Ele quer ver o rascunho, então. Não o rascunho em si, mas o resultado dele no texto final. Ele quer ver que seu texto não é um fluxo de consciência, mas uma construção deliberada, pensada. Pense em montar um móvel. Se você não seguir o manual passo a passo, no final vai sobrar parafuso e a estante vai ficar torta. Uma ótima analogia. O projeto de texto é o seu manual. O avaliador consegue ver se você seguiu um plano ou se foi só juntando as peças de qualquer jeito e torcendo para dar certo. E como o avaliador percebe isso? Ele tem uma bola de cristal para saber se eu fiz um rascunho organizado? Não precisa. Fica claro no texto. Um bom projeto de texto, como o documento aponta, mostra que o autor soube selecionar, relacionar, organizar e interpretar as informações. A palavra-chave aqui é progressão. Progressão.
Isso, todas as ideias, todos os parágrafos precisam convergir para o mesmo propósito: defender a sua tese. Um parágrafo deve construir sobre o anterior. O leitor precisa sentir que está sendo guiado por um raciocínio lógico, que começa no ponto A, passa pelo B e chega de forma coerente ao ponto C, que é a conclusão. E um projeto de texto ruim seria o quê? Um texto que se contradiz, ou que fica dando voltas no mesmo lugar. Exatamente. Ou um texto que apresenta um argumento no segundo parágrafo e depois nunca mais volta a ele. Ou que joga um dado estatístico interessante, mas não o utiliza para provar nada. São ideias soltas, que não se encaixam. É a estante torta com a prateleira faltando. É estante torta. A estrutura parece estar ali, mas não se sustenta. A competência 3 é sobre garantir que cada peça do seu texto tenha uma função e esteja no lugar certo. Ok, o plano está na cabeça, as paredes estão subindo na ordem certa. Mas para essa construção não desmoronar, a gente precisa do cimento, da argamassa, daquilo que liga um tijolo ao outro. Imagino que seja esse o papel da competência 4, a dos mecanismos linguísticos. É a analogia perfeita. A competência 4 analisa a engenharia das conexões, a coesão do texto. Se a competência 3 cuida da lógica das ideias num nível mais profundo, aí 4 olha para a superfície textual. A parte visível. Isso. Os avaliadores analisam as marcas linguísticas que você usa para garantir que uma frase se conecte à outra e um parágrafo se conecte ao seguinte. E essas marcas são os famosos conectivos, como portanto, além disso, entretanto. Esses são os exemplos mais óbvios e são cruciais, mas não são os únicos. O uso de pronomes para retomar ideias que já foram ditas, o uso de sinônimos para não ficar repetindo a mesma palavra, o uso de advérbios, tudo isso costura o texto e o deixa coeso. Entendi. E o material destaca que essa articulação precisa ser explícita e diversificada. Diversificada. O que isso quer dizer? Que não adianta eu decorar 5 conectivos e usar só eles o tempo todo. Exato. Esse é um erro muito, muito comum. O aluno aprende que tem que usar ademais no início do parágrafo e repete isso à exaustão. Usar sempre os mesmos conectivos empobrece o texto. Sério? Sim, e mostra um domínio limitado da língua. O ideal é demonstrar um repertório variado. Ter na manga diferentes formas de adicionar uma ideia, de contrastar, de concluir, de exemplificar. Isso dá fluidez e mostra maturidade na escrita. Nossa, então quer dizer que a minha escolha de conectivos, se for muito repetitiva, pode me custar pontos. Eu sempre achei que usar além disso várias vezes era o seguro, mas na verdade está empobrecendo o texto. Exatamente. Mostra que sua caixa de ferramentas linguísticas é pequena. Outro ponto que o material recomenda é evitar repetições desnecessárias. O espaço na folha de redação é ouro. Cada linha conta. Repetir a mesma palavra ou a mesma ideia várias vezes não só torna o texto cansativo, como também gasta um espaço que poderia ser usado para aprofundar um argumento. A coesão bem feita, com conectivos variados e sem repetições, é como o GPS do texto. Ela guia o leitor pela sua linha de raciocínio sem que ele se perca ou se canse no caminho. Uau! Então, o que tudo isso nos mostra? Que uma redação de alto nível no Enem é muito menos um ato de inspiração divina de última hora e muito mais um exercício de arquitetura. Totalmente. É sobre planejar a fundação com uma gramática sólida, desenhar a planta baixa com uma tese clara, selecionar os melhores materiais, que são o repertório produtivo, erguer as paredes numa ordem lógica e, finalmente, usar o cimento certo, a coesão, para que tudo fique de pé, firme e conectado. É a síntese perfeita. E o mais importante é entender a interdependência delas. Elas são um sistema. Não adianta nada ter uma gramática impecável, da competência I, se o texto é uma bagunça de ideias sem um projeto claro, da competência 3. Faz todo sentido. E de que adianta ter um repertório brilhante, da competência 2, se ele não está bem costurado ao texto pelos conectivos certos, da competência 4? Uma parede linda, com o melhor revestimento, não se sustenta numa fundação rachada.
O sucesso está no equilíbrio e na harmonia entre todas essas peças. Analisando tudo isso, fica claro que existe um modelo, uma fórmula bem definida. Isso me leva a uma reflexão final. O material deixa claro que o repertório precisa ser legitimado por áreas do conhecimento já estabelecidas e a argumentação organizada de forma progressiva e planejada. Pensando nisso, fica uma questão para quem está nos ouvindo. E em uma estrutura tão focada em validar o conhecimento que já existe e em seguir um plano de texto tão rígido, qual é o verdadeiro espaço para a inovação e o pensamento divergente? O modelo do Enem ensina a argumentar de forma original ou ensina principalmente a organizar argumentos já conhecidos de uma forma eficaz?